não vou Tá me bom, mexer Lívia? mais. Tá, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gurias. É com muito prazer que a gente recebe hoje a Helenita Malta e a Lili Lutzenberger. Né? A Helenita está fazendo um trabalho maravilhoso, um canal no YouTube, se chama Lutz Global, né? O nosso ambientalista gaúcho, né? Mais querido e mais atual, né? Hoje, nesse momento. Então, a Lili tem compromisso, ela vai fazer uma participação especial, né? Falando um pouco da construção delas, da Helenita, junto com a Lili, do acervo, né? E de um pouquinho do pai, que foi o José Lutzenberger. Lili, tá com a palavra, vou te deixar aqui na tela. Tá. Oi, boa noite para todo mundo. E, na realidade, eu só queria contar mais ou menos como é que surgiu o meu relacionamento com a dona do canal Global, Lutz Global, desculpe, que ela chegou, eu conheci a Helenita através de um e-mail, porque ela queria fazer um doutorado, uma tese de doutorado sobre o Lutz. E eu, naquela época, eu estava começando a organizar o material do legado do Lutz. Eu já estava esvaziando a casa dele há algum tempo, que tinha 3 andares e estava tudo cheio de papel, muito papel, 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 tudo bagunçado, insetos, lagartixas, assim, era uma coisa bem ecológica. Então, eu estava no meio desse pandemônio tentando descobrir como é que eu ia fazer para arrumar tudo isso, porque jogar fora era um crime. Estava cheio de coisas fantásticas lá dentro, só que estava muito bagunçado. O pai passou 30 anos lutando pela ecologia e não teve tempo de arrumar aquele papel. Eram montanhas de papel que chegavam pelo correio todos os dias, mais do que ele mesmo produzia, e ficou aquela bagunça. E mais ou menos no meio dessa confusão, no começo dela, eu tinha acabado de esvaziar a casa e de reduzir o volume a 1/3, mais ou menos, que foi bem complicado. A Helenita entrou em contato para fazer porque ela queria fazer a tese de doutorado dela sobre o Lutz e queria saber que materiais eu tinha. Eu disse, olha, eu tenho alguns materiais aqui para ti, mas eles ainda não estão muito organizados. Quer? Vem dar uma olhada. E aí ela chegou e encontrou aquela montanha de papel que na época ocupava umas 2 salas enormes. E eu estava acampada lá no meio das minhas montanhas. E o resultado disso foi que nós ficamos vários anos trabalhando meio juntas ali. Ela vinha visitar o acervo, e o acervo fica longe, ele fica fora de Porto Alegre. Ele fica na central de reciclagem da empresa que o meu pai deixou. Então a gente ia junto, eu pegava ela, a gente ia até lá, passava o dia lá e voltava. E foram. Depois a Arinita pode confirmar, mas eu acho que foram umas 30 e poucas visitas que ela fez lá. E a gente meio que foi cavocando material. Enquanto eu organizava, ela me pedia materiais e coisas. Às vezes eu achava na hora, muitas vezes eu não achava na hora e ficava pesquisando e cavocando lá até encontrar. Então esse acervo ele evoluiu junto com a Helenita. Ela pegou ele no começo e hoje em dia ele está bem mais adiantado e às vezes ela ainda vai lá pesquisar. A tese dela já ficou pronta há vários anos e ela quer fazer um livro. E o trabalho dela é realmente maravilhoso, porque ela gosta do assunto, gosta do Lutz, e ela, depois que ela fez a tese, ela quer fazer um livro sobre ele, e ela criou esse canal, que está sendo, cujo conteúdo está sendo produzido, né? Ela vai poder explicar melhor, eu só queria fazer essa introdução, e nós ficamos muito amigas, faz 10 anos que nós estamos
trabalhando e confraternizando muitas coisas. E Sim, ela vai contar maravilhoso. sobre esse canal, sobre o Lutz, tudo que ela pesquisou e como ficou a. Eu imagino a trabalheira que deve ter sido. Obrigada, Lili. Eu sei que tu tem outro Certo. compromisso, né? Muito obrigada pela tua Então, participação. isso. Então, deixo vocês aí e um abração. Depois vou assistir com calma. Tá bom, querida. Beijo. Beijão. Até. Até. Tchau, É, querida. eu não consigo sair. Eu não acho esse Eu, botão. eu tiro, pode deixar, eu tiro a tela. Tá Beijo. bom. Tchau, Tchau, tchau. querida. Oi. O teu microfone, peraí. Isso. Ah, tá. Eu agora. Helenita. Então, querida, acho que a Lili fez até a introdução, né, para tu dar seguimento aí pra falar desse canal importantíssimo, né, com todos os símbolos que ele defendia acontecendo hoje, agora, em Porto Alegre. Tá contigo, querida. Sim. Boa noite, Osana. Boa noite, pessoal que estiver assistindo. Agradeço muito, Osana, pelo convite. Né, muito legal aqui esse bate-papo, né? E legal que tem uma pessoa aberta para esses temas, né, de ambientalismo, ecologia, né, que são tão importantes para a nossa sobrevivência, né. Então, agradeço muito a Lili, que a Lili falou também, né, fico bem emocionada. De fato, né, são 10 anos, né, então, assim, 10 anos cavucando, né, mexendo na papelada do José Lutzenberger, e acompanhando sempre a Lili, né, então a gente, né, é inevitável, a gente foi desenvolvendo uma relação aí de amizade que eu prezo muito, né, assim, muito mesmo, para além até das coisas, das questões ambientais aí, outras questões também, né, a gente tem um pensamento muito afinado sobre vários assuntos, né. Eu acho que posso começar falando um pouco do José Lutzenberger, né, talvez para Claro, sim, ressaltar sim. tanto, e Fala desse depois contexto. pode ser, e depois eu falo da minha pesquisa e do canal, eu acho, né, um pouquinho essa ordem, né. Então, de fato, né, como a Lili falou, né, eu comecei a acompanhá-la, que ela está fazendo esse trabalho no acervo, né, então, é para ressaltar também que é um trabalho super importante que a Lili faz, né, de curadoria, né, de preservação desses documentos, né, e eu sou historiadora, né, formada historiadora, e tenho mestrado e doutorado, enfim, na área de história ambiental, então, assim, já vou explicar o que é história ambiental, tá? Mas, assim, só para dizer que o acervo, né, que a Lili cuida é importantíssimo para as minhas pesquisas, né, tem sido, enfim, porque subsidia, né, todas as perguntas que eu faço, enfim, para essa documentação, para entender melhor a vida do Lutzenberger, né. E aí eu comecei a acompanhá-la, então, né, em 2011, então, já estão 10 anos, né, contando aí, e então desenvolvi minha tese de doutorado aí, e defendi em 2016, e depois segui, né, numa pesquisa financiada pelo CNPq por mais 3 anos, e agora que derivou no canal. Mas o José Lutzenberger, então, quem é esse cara, né? Então, assim, ele foi, eu poderia dizer, o ambientalista mais importante que já teve no Brasil. Ele era gaúcho, nasceu em Porto Alegre, em 1926, numa família de origem alemã, né? O pai dele era alemão mesmo, né? Vindo da Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, e a mãe dele aqui, descendente de imigrantes alemães aqui da região ali de Novo Hamburgo, Vale do Rio dos Sinos. Sim, ele teve, eu gosto de falar isso porque até tem um vídeo que a gente fez sobre a casa e colocou algumas questões familiares também, né, que tem influência da família, né, enfim, nas escolhas que ele fez depois, né, mas não determinantes, né, mas enfim, são importantes porque a mãe passou muito para ele esse gosto de mexer com a terra, com jardinagem, isso era algo que, né, a mãe prezava muito, e o pai também, né, e assim, o fato deles ter sido alfabetizado em alemão,
não só ele, mas as irmãs, né? Isso abriu um horizonte de possibilidades para o Lutzenberger importantíssimo, né? Porque, então, assim, ele tinha possibilidade de ler, né, em alemão também, além do português. E uma das questões que o pai incentivou muito ele foi uma curiosidade, desenvolver uma curiosidade científica, uma curiosidade sobre o mundo, e que é algo que estou colocando isso porque é importante para a gente entender a visão dele como ambientalista. Por que ele se tornou um ambientalista global? Por que é o Lutz global, no fim das contas, né? Porque isso vem desde a infância, essa abertura de horizontes, vamos dizer assim, que é algo que a família influenciou muito, especialmente o pai, mas a mãe também, a questão da sensibilidade, enfim. E depois, claro, as experiências que ele foi vivenciando ao longo da vida. Então, ele tinha essa curiosidade intelectual, ele sempre buscou aprender outras línguas, né, aprender inglês, francês, né, enfim, ele falava 5 línguas, mais espanhol, né, então isso é bem importante porque uma pessoa que domina, né, quanto mais línguas, né, ela tem acesso a muito mais conhecimento, né, um capital intelectual, vamos dizer assim, que essa pessoa adquire, muito maior do que uma pessoa que só lê, por exemplo, na língua portuguesa, né? E se a gente pensar assim, na época que ele começou digamos, se interessar por ecologia, que foi mais no final dos anos 60 e 70, isso, a gente não tinha, né, um Google Tradutor, não tinha, né, as facilidades hoje, até você tem, né, muita ferramenta tecnológica que ajuda quando você não domina uma língua. Mas naquele contexto você tinha que saber mesmo, né? E no fato dele, como ele também se manifestava muito, né, não era só oralmente, né, não só na escrita, dominar as línguas foi muito importante. Isso é uma questão de bagagem intelectual que ele teve ao longo da vida, né? E, assim, então ele se formou como engenheiro agrônomo na URGS, se formou em 1950. Depois, entre 51 e 52, ele foi para os Estados Unidos cursar uma pós-graduação em ciência do solo na Louisiana University. E foi uma coisa que foi interessante que eu consegui pesquisar. Ele fez essa pós, mas ele não ganhou o diploma. Isso tem tudo a ver com o que ele pensava sobre academia. Interessante, porque ele sempre ia contra a especialização, né? Então, ele fez um curso de especialização, mas ele não teve o diploma. Eu mandei e-mail, tudo, e eles não encontraram. Eles encontraram até foto dele lá e tal, mas ele não defendeu uma monografia e tal. E depois disso ele volta para o Brasil, né? Ele conhece a Anne, a esposa, se casa, começa a trabalhar como engenheiro agrônomo, e em algumas empresas de adubo químico, que naquela época era anos 50 ainda, né? E aí ele não tinha ainda essa visão ecológica, né? Então, esse foi algo que ele construiu ao longo da vida. Isso é bem interessante também. Ele construiu isso mais para os anos 60 mesmo, ao longo dos anos 60. Então, ele recebeu um convite para trabalhar em 2 empresas, a Cibagás e a BASF. São 2 grandes, né, hoje, assim, gigantes, né, da agroquímica. E naquele momento, né, a Cibagás já fabricava o DDT, aquele famoso DDT, detetização, né, aquela coisa toda. E que é um organoclorado, né, e que fica muito tempo resistindo no ambiente, enfim, foi muito usado, hoje ele é até proibido, mas, né, durante muito tempo ele foi permitido no mundo e no Brasil por mais tempo, como sempre, né. Mas ele escolhe, então, a BASF justamente porque a BASF só produzia adubos, e naquele momento ele ainda não via os adubos como algo assim tão problemático, né? Isso também ele vai desenvolvendo, né? Isso foi em 57, daí ele mora na Alemanha, ele mora na Venezuela durante 6 anos. É super importante porque na Venezuela ele conheceu o Leon Croazat, e que é um biólogo autodidata, muito importante para essa visão holística que o Lutz tem. Isso está tudo na minha tese de doutorado, em detalhes, se alguém quiser. Querida, né, também. Helelita, depois você disponibiliza o Lume, você foi pela Tá. URGS, né? Sim, sim. O repositório lá do Pode Lume, ser. deve ter lá em PDF. Pode ser o link. Disponibiliza para nós. Uhum.
eu deixo aqui nos comentários e também lá no canal, né, do Global, do Lutz Global. E Tá. a Lili nasceu em Caracas, né? Isso, exatamente, é importante também, porque a Lili nasceu na Venezuela, né? E depois disso, ele conseguiu ficar bastante tempo na Venezuela, porque ele foi negociando com os seus superiores e tal. E depois ele foi para morou um tempo em Marrocos, em Casablanca também. É bem interessante porque essa correspondência, depois que ele conheceu, né, o Leon Krasai, ele fica mandando cartas para ele quando ele sai da Venezuela, e aí isso é super importante na minha pesquisa, porque eu consegui pegar várias coisas, né, que ninguém tinha pesquisado ainda, uma correspondência inédita, que ficou esse vácuo. O que acontecia antes dele entrar na GAPAN e se tornar ambientalista, né, através dessa correspondência, né, cartas que são super importantes para quem é historiador, né, então, assim, trabalhar com arquivo é super importante, e nesse sentido que eu volto a dizer, né, o acervo que a Lili está organizando é importantíssimo, né, e depois disso, então, aí, anos 60, a BASF começa a produzir agrotóxico, antes era só adubo, né, e aí ele entra numa crise, ele diz nas cartas que ele começa a se sentir prostituído, mas se sentir mal porque ele tem que vender agrotóxico, né, ele é obrigado a fazer isso porque está dentro da função dele, e ele começa a se sentir super mal. Inclusive, lá em Marrocos tem um episódio que é bem engraçado, depois ele citava nas palestras, né, que a luta contra os agrotóxicos depois vai se tornar, né, a principal luta do Lutz. Ele sempre conta um caso bem interessante, contava, né, que um dos produtores, ele ia visitar os produtores, ele dava assessoria em nome da BASF para vender os produtos da BASF. E daí o cara já usava vários agrotóxicos na plantação de maçãs que ele tinha. E aí ele chega lá e começa a dizer para aquela, mas você usa tanto produto, quem sabe a gente reduz, vai usar só esse assim e tal. E aí o cara diz, não, mas como assim? Eu não como as minhas maçãs. Né? Eu acho assim, essa historinha ela é fundamental para a gente entender, né, o que é a agricultura convencional e a agricultura ecológica. Qual é a postura de alguém, né, que se preocupa em produzir algo só para si, só para sua horta, só para o seu consumo, ou se preocupa com os demais, né? Que é a postura da agroecologia, né? Então, assim, aí ele foi realmente entrando numa crise de consciência, começa a escrever para as entidades da época lá, que era outras antes do Greenpeace, enfim, e tenta se encaixar, se tem algum emprego, alguma entidade, ele começa a ler, sai aquelas revistas Newsweek, tem o Earth Day nos Estados Unidos, em 1970, assim, final dos 60, tem assim um boom da ecologia mesmo, começa a se falar muito, muito, muito nos Estados Unidos e na Europa de ecologia, e aquilo era uma coisa que ele já gostava, né, então ele realmente começa a ir cada vez mais para esse lado, até que chega um ponto que ele resolve abandonar esse emprego, né, e voltar para Porto Alegre. Então, a sua, né, cidade natal, ele volta, e aí, então, ele encontra um grupo, né, de pessoas que, inspiradas pelo Henrique Louis Hessler, não sei se já ouviram falar desse nome, é que o meu mestrado eu escrevi a biografia do Henrique Hessler. Você fã? E aí, assim, é o primeiro ecologista do Brasil, né? Então, assim, também porto-alegrense. Né? Porto Alegre é uma cidade muito importante, né, para esse contexto aí do ambientalismo. E ele escreveu, né, várias crônicas em jornais, enfim, que o Lutz lia. Não, desculpa, não o Lutz. Na verdade, o Augusto Carneiro, né, que vai ser um fundador, um parceiro aí do Lutz ao longo da vida, e bem importante. E o Lutz queria muito, depois que o Hessler morreu, né, ele fundou a primeira entidade de proteção à natureza do Rio Grande do Sul, tá, o Henrique Hessler, que é a União Protetora da Natureza, o PN, e de 1955 a 63 o Hessler falece, e acaba o PN, então ficou um vácuo aí até 71, que aí se encontraram realmente o Carneiro querendo, né, dar uma continuidade na UPN, e o Lutzenberger veio com esse pensamento louco, nossa, eu quero entrar em alguma coisa ecológica, quero entrar na luta ecológica, inspirado que ele estava pelo que estava acontecendo aí no exterior. E aí, então, eles se unem com muito mais gente que também queria a mesma coisa, né, criar uma entidade de luta ambiental em Porto Alegre,
e 27 de abril de 1971 foi fundada, então, a Agapan, que ano que vem está comemorando 50 anos, e já está comemorando 50 anos, né? Então, assim, até eu quero também fazer alguma comemoração aí, porque 50 anos da Agapan e 50 anos do ambientalismo do Lutz, né? Vai fazer ano que vem. Então, é bem importante. E a partir daí tem uma trajetória, né, super interessante do Lutzenberger como ambientalista, que o meu foco realmente vai pegar mais a trajetória dele, né? Que ele fica na Agapan como presidente de 71 até 83, e depois disso ele também ele tem outras funções, né? Porque na Agapan ele não se sustenta, ele tem que, né, conseguir sustento, então ele faz trabalhos de paisagismo, ele cria uma empresa, né, que é a Vida, que existe aí até hoje, que vai fazer reciclagem, né, de resíduos industriais, enfim. Ele, né, tem toda uma outra atuação e sempre escrevendo, sempre dando entrevista. Ele começa a ficar super famoso, né, no Rio Grande do Sul, depois no Brasil e internacionalmente, né? Então, assim, no doutorado eu escrevi uma biografia e, como eu disse, eu tive uma outra pesquisa depois, né, 2016, então acabou o doutorado e já em seguida eu consegui, entrei numa seleção que o CNPq fazia, né, porque agora a gente está em um outro governo, mas que dava valor para a educação, dava dinheiro para a educação, vamos dizer assim. Então eu ainda peguei o finalzinho lá do que foi, eu acho que não sei se teve depois, se chama edital universal do CNPq. CNPq e CAPES, né, são as duas agências que financiam a pesquisa no Brasil, né? E porque aqui a gente não tem financiamento privado de pesquisa, a não ser que seja direcionada para os interesses empresariais, e inclusive os agrotóxicos, né? E as empresas agrotóxicas financiam pesquisa acadêmica, né, justamente para isso. Mas ciências humanas, história, só se for o governo financiando, né? Então, eu consegui, fui aprovada, fiz um projeto de pesquisa para continuar pesquisando e aprofundar a atuação internacional do Lutzenberger. Então, a pesquisa que eu desenvolvi depois, né, no CNPq, foi realmente essa atuação internacional. Durante os anos 80 e 90, né, que eu já tinha trabalhado um pouco na tese, mas aí eu aprofundei, né, mais nesse outro projeto de pesquisa. Perfeito, nossa, completíssimo. Falou, resumiu a vida dele praticamente inteira, desde que nasceu, da família, tudo. Essa é a função, né? Esse é um dos tantos papéis, né, de um historiador, né, é resgatar, né, resgatar a história verdadeira, né, das pessoas e dos fatos, né? Hoje em dia se ataca tanto a história, né, e se quer reescrever a história, o papel do historiador, da historiadora, ele é fundamental. Ele não vai se apagar com digamos que modismos, né, de pessoa ou fascismo, né? E a história é essa, né? A gente vai e comprova, né? Tô falando isso, tá aqui a prova. Tu resgata uma coisa que aconteceu de fato, né? Então, Helenita, eu queria que tu agora falasse mais direcionada ao canal do YouTube, o que as pessoas vão encontrar, né? E depois a gente fala também da atualidade, né? Por isso que ele é global. Eu não tinha me dado conta dessa tua sacada genial. Luto global. Claro, o ensino, o conhecimento dele, os ensinamentos dele, eles se aplicam em todo o globo terrestre. Ele é global. E por isso, né, que ele é o maior. Para mim, ele é o maior, né? Mas digamos que um dos maiores pra gente, né, você incluir. Por isso que ele é, né, um dos maiores, né, ambientalistas do Brasil e do mundo, porque ele tem uma visão inteira, ele tem uma visão do todo, ele consegue conectar a linha inicial com a final, né, e nunca jamais abandona a questão social da problemática ambiental. Eu diria que ele é o pai do socioambientalismo aqui no Brasil. Explica para nós então do canal Lutz Global. Tá. O global tem várias coisas aí, e várias explicações, né? Até te esqueci de falar o que é história ambiental, disse que ia falar. Mas, assim, porque é a linha de pesquisa, a área, né, da história onde eu me encaixo, vamos dizer assim, né? História ambiental e biografia,
né? Então, os meus trabalhos fazem uma intersecção, né, uma relação, vamos dizer assim, entre essa linha da história, que é a história ambiental e a biografia. O que é a história ambiental, né? História ambiental vai dar, assim, grosso modo, né, as relações entre os seres humanos e a natureza ao longo da história. Então, se a gente pensar, tanto o ser humano, tanto a natureza, né, influencia a vida humana, a vida das sociedades humanas, quanto, né, as sociedades influenciam as mudanças naturais. Tanto que hoje em dia, né, tem um conceito novo aí, tem gente defendendo, né, que a gente está vivendo uma nova era geológica chamada antropoceno, né, justamente para colocar essa questão do o humano, ele está interferindo tanto na natureza, né, nos processos naturais, que já está, para alguns estudiosos, até está se conformando uma nova era, digamos assim, né, era das sociedades humanas. Então, a história ambiental vai estudar isso, né, e tem várias possibilidades, várias temáticas, história das florestas, história do clima, enfim, história da agricultura. A agricultura, ela pode estar dentro também, né, dessas relações humanos e natureza. E eu estudo mais numa linha que vai pegar as ideias, as percepções, as éticas, né, dos humanos sobre a natureza. E eu escolhi pegar a biografia, porque é uma coisa que eu gosto muito, né, meio que uma cachaça, trabalhar com biografia, eu gosto muito, porque tem, e aí eu acho que é um método mesmo, assim, né, de pegar a vida de alguém, não só, assim, não vou estudar o Lutzenberger só porque ele é importante, assim, isso para a história não, mas é porque eu tenho questões, né, que a partir da trajetória dele, da vida dele, que eu vou conseguir responder, que vão falar mais sobre o ambientalismo como um todo, né, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, só para explicar que todo historiador e historiadora trabalha com perguntas, né? Não só estudar alguma coisa porque tem que resgatar aquela história, não. Mas é porque a gente quer responder questões que têm a ver com o presente também. Né? Eu falo isso porque se algum dos meus alunos me ouvir, né, eu sempre falo isso, história não é passado. História é diálogo no tempo. É estudar a ação humana em diálogo com o mundo natural, né, ao longo do tempo. Então, a gente vai, por exemplo, por que eu me interessei em estudar, né, sobre o Hessler, sobre o Lutzenberger? Porque a gente está vivendo, né, uma questão ambiental fortíssima, crise ambiental. Então, tem questões que eu posso ajudar, né, a compreender melhor, as pessoas a compreender melhor, estudando a vida dessas pessoas, né, e outras que eu pretendo estudar, se eu conseguir. Então, assim, por isso que é né, um caminho, um método mesmo. Então, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre história ambiental, basicamente era isso. Mas quero dizer isso também, porque aí que eu pensei o canal, por que eu estou dizendo que é um canal de história ambiental? Porque por meio do canal quero trabalhar essas questões, né, por meio do pensamento do Lutz. Né? Lutz global, então, global porque ele está pensando, estou pensando na atuação internacional dele, né, principalmente aí porque o canal é fruto desse projeto, como eu falei, esse projeto que eu tive, foi 3 anos, eu acabei ele agora há pouco tempo, deu tudo certo, ufa, porque quando a gente faz um projeto no CNPq tem 1000 relatórios, prestações de contas, etc. Eu tive bolsistas maravilhosos, né, até aproveitar aqui a Sara Fritz, minha bolsista do coração. E o Denis foi o último, mas teve vários, o Davi, a Débora, o Darlan, enfim, a Fátima. Então, são pessoas que me ajudaram, né, a fazer a pesquisa maravilhosa. E como, assim, trabalhando com o acervo do Lutz, né, eu vi que ele tinha muita produção audiovisual, que era super legal de divulgar isso, e que estava lá, assim, no acervo que a Lili está trabalhando, tem caixas de fitas cassete, para ter uma ideia. E eu sempre pensava, meu Deus, isso aqui, que esse material precioso aqui e tal. Aí até, quando eu estava com o projeto, como eu disse, já finalizei, né, eu peguei uma... Ah, legal, Jéssica. Compartilho, sim. Vai estar no canal, né?
Ah, sim, sim. Também, sim, e a tua pesquisa, a gente coloca, a Helenita disponibiliza, né, O link. o acervo da Lume, da URGS. O que eu tava falando que eu perdi agora? Perdão, Helenita, olha só. Das fitas. Está só eu aqui, não tem ninguém te vendo, só eu. Eu sei que fica... Estamos conversando nós duas aqui, só a gente só não tá, né, ao vivo porque eu estou com Covid. Ah, sim. Mas então, eu tinha várias fitas, né? Tem, né? Fitas, cassete, né? E aí, quando eu estava com o projeto, eu peguei até um pouquinho lá da verba que eu tinha, não foi muita que eu recebi, mas que eu usava para fazer as viagens, né, de pesquisa, que eu estava morando fora de Porto Alegre e tudo. E aí eu peguei uma parte da verba e, inclusive, eu fiz a conversão, né, porque aí você tem que converter fita cassete para DVD e depois DVD para MP4, né, para colocar no YouTube. Então, trabalhão, né? Aí eu peguei umas fitas que eu achei mais legais lá e fiz, né? E comecei aí pensei, vou fazer um canal no YouTube para divulgar isso, né? Aí falei com a Lili, principalmente, a Lili achou que era uma ideia bacana, gostou também, né? E aí comecei a fazer. Foi indo aos poucos. No início era bem assim, nada, nem estava muito preocupada, foi indo fazendo, porque né, tô sempre cheia de coisa para fazer, né? Cheia, ixi, sou professora, tô sempre preparando aula e escrevendo artigo e isso e aquilo, nossa. Mas aí tá, foi indo, e daí, mais assim, esse ano é que o negócio pegou mesmo para bombar, assim, né? Que aí eu consegui organizar melhor o canal, peguei um dos bolsistas para aprender mais também a questão de fazer, porque né, a gente tem também, é um aprendizado, né? Como que faz a edição, como é que faz aquelas miniaturas, sabe? Tudo, assim, você vê o canal ali, parece, não, mas tem um trabalhão por trás, né? Então, assim, tudo isso, né, a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo, né? E aí o objetivo, né, é justamente divulgar vídeos do Olutz, desse acervo, né? Espero que depois a gente consiga continuar, né, conseguir mais vídeos, enfim. A Lilian Dreyer, né, a jornalista Lilian Dreyer já também compartilhou vários vídeos que ela tinha com a gente, que vão sair ainda, alguns já saíram. Ela também estudou a vida do Lutz, né, ela conviveu com ele, escreveu uma biografia. E agradeço muito, né, a Lilian, por ter disponibilizado também alguns vídeos que a gente está divulgando. Mas aí sempre naquela coisa, né? Vem o vídeo, aí tem que fazer a conversão, tem que depois assistir com calma e dividir o vídeo, né? Porque você não pode colocar um vídeo lá de 1 hora, meu Deus, as pessoas assistem 5, 10 minutos, é um horror, as pessoas não têm paciência, né? Então, assim, você tem que ver a estratégia de lançar, como é que vai fazer, né, e tal. Então, tudo isso dá trabalho, né, mas a ideia, assim, é divulgar as ideias do Lutz, mas não só isso, né, tanto que a gente mesmo filmou já algumas coisas, tem 2, assim, eu digo, quase um documentário, assim, que a gente fez, ficou bem legal, né, indico para quem assistir lá no canal, que é um vídeo sobre a Casa Lutzenberger. Então, a gente foi com a Lili, ela fez tipo, uma visita guiada, né, e eu fui filmando, assim, e ela vai explicando, e ela foi levando imagens, fotos, ficou muito, muito legal, porque ela foi mostrando como que era na época dos avós, na época do pai dela, na época que ela morava, ela dizia, essa peça era tal coisa, agora é tal coisa. E, tipo, depois a montagem que a gente fez ficou bem bacana, sabe? E também um outro sobre o jardim, porque tudo isso é o universo do Lutzenberger, né? Da formação dele, enfim, da família, que também é importante. E depois a gente está com outros projetos também para o futuro, né? Não sei se eu posso falar agora. Fala, dá spoiler. Eu adoro spoiler. Eu vejo sem querer, assim, tipo, tem spoiler. Eu passei pelo spoiler. Tem um que eu não acho que eu não vou falar ainda, mas enfim, eu quero conversar com pessoas que conheceram o Lutz, e aí para eles falarem um pouco das memórias deles, enfim. Mas um que a gente quer fazer em seguida lançamento é uma série, tipo uma websérie.
E que também, só que assim, a gente não consegue fazer uma coisa, que nem, né, na TV, toda semana um vídeo, mas assim, vamos tentar fazer quinzenal, mensal, alguma coisa assim, tá? Que vai ser, eu já vou dizer porque esse a gente está montando já temos a abertura pronta, né? Que vai se chamar As Árvores de Porto Alegre, uma história de amor e ódio. Eu quero falar contigo. A Jéssica vai ter um ataque aqui. A gente tá envolvidas, né? Um monte de gente, né? No movimento do Guapuruvu. Né? Junto com a Lili, né? Tudo, né? E, inclusive, a Lili tá vendo um vídeo do Lutz que ele ensina como é que faz a poda. Né? Esse vídeo tá no canal. Viu, Jéssica? Já tá no canal esse vídeo. Assim, ó, tem uma pergunta aqui. Tem a Jéssica, né, que pediu. O canal Luz é absolutamente necessário. Obrigada por promover o acesso. É realmente uma honra poder acessar tanto conteúdo valioso, né? A gente não precisa reinventar a roda. O Lutz já falava como é que faz. Com propriedade. Sim. E aqui, ó, a minha mãe, o Lutz foi paraninfo da turma dela, de administração na URGS. E nós somos, meus pais, né, o Flávio Klein, que trabalha na Vida, e outras pessoas, o Flávio ainda está na AMA, nós fundamos a AMA Guaíba, né, e o Lutz, e a nossa luta inicial mais simbólica foi a preservação do cipreste farroupilha lá de Guaíba, que ele estava morrendo. A Lili me encaminhou aqui o recorte de jornal, vou te mostrar aqui na tela. Pera aí, como é que faz? Vou só te mostrar aqui o que a Lili me mandou, né? Tela inteira, Jesus. Quer que eu coloque o link do canal aqui? Sim. Coloco no Facebook. Tá, depois eu mostro o recorte de jornal também que ela encaminhou do cipreste, que foi uma luta que o Lutz, né, encampou. Aqui, o cipreste farroupilha. Isso nos anos 90. Desculpa te interromper, Helenita querida. Pode seguir. Ó, a história do Rincão Gaia. Sim. O Rincão Gaia é bem importante, porque também tem a ver aí nessa nossa pesquisa aí do projeto, né, que parece que são duas pesquisas, né, mas que estão interligadas, como eu disse, o doutorado e depois essa pesquisa do CNPq. A gente aprofundou a influência da teoria de Gaia no pensamento do Lutzenberger, tá? A teoria, vou ter que falar por que é Rincão Gaia, né? E é super importante porque a minha pesquisa toca nessa questão da ética, né? Para mim, um dos pontos mais importantes, né, da trajetória do Lutzenberger é a preocupação dele com a ética, né? E aí a defesa de que a gente supere a ética antropocêntrica, né, e realmente, né, consiga construir uma relação com os elementos naturais, né, com a natureza, considerando que os elementos naturais têm tantos direitos, né, têm direitos à vida, à sobrevivência, assim como, né, os seres humanos, assim como nós, né. Isso é um ponto importante. A teoria de Gaia, né, desenvolvida aí pelo James Lovelock e Lynn Margulis, são dois biólogos, vai dizer, né, enfim, que a vida na Terra, né, ela é conformada aí, né, como se fosse a Terra como um ser vivo, mas isso numa metáfora, né, mais complexo do que isso. Na verdade, a atmosfera, todos os elementos eles agem de uma forma que favorece a vida, né, como se a Terra tivesse toda, digamos, interrelacionada, né, que é também a própria conceito de ecologia, né, tem a ver com isso, né, as relações entre os seres. Então, entre os fatores bióticos e abióticos, eles estão interrelacionados de uma forma que favorece a vida, né, e isso tudo, então, é visto assim como se a Terra agisse, né, como um ser vivo, numa metáfora, então, até Gaia, né, que é a deusa grega da Terra, então, por isso que também chama-se teoria de Gaia. E essa teoria
A primeira publicação do Lovelock foi em 79, mas em 80, 81, o Lutz já leu o livro dele, né, e já ficou impactado. E aí depois, durante os anos 80, ele vai se tornar um dos principais divulgadores dessa teoria, tanto do Brasil quanto no exterior. Então, ele vai escrever cartas, ele vai dar palestras, ele vai se encontrar pessoalmente com James Lovelock, enfim. E ele vai participar da fundação de entidades, de fundações Gaia, na Inglaterra, na Escócia, assim, influenciadas pela teoria de Gaia. E isso entre 84 e 85, mais ou menos. E em 86, 87, né, ele recebe um convite para prestar serviço, né, para, Arnaldo Geller, se não me engano, era o nome da pessoa, para ajudar, enfim, na propriedade dele em Pantano Grande. E o Lutz vai, né, vai ajudá-lo e recebe, enfim, do Arnaldo Geller, em função de toda uma disputa aí em torno dessas terras aí, em função de impostos também, e que ele acaba doando para o Lutzenberger 30 hectares de terra, né, que em pagamento, enfim, por um serviço que ele prestou, mas que é uma doação, enfim, e que ele recebeu em 30 hectares. E então ele resolve, né, influenciado por a teoria de Gaia, de fazer uma fundação parecida com essas que ele já tinha participado, né, no exterior. Então daí que vem a Fundação Gaia e essa área de 30 hectares se tornou então Rincão Gaia. E era uma área que, se vocês olharem, tem, acho que vocês encontram na internet, mas na minha tese também tem lá as imagens. Era uma paisagem, assim, lunar, era, né, duas pedreiras que eram literalmente uns buracos cheios d'água, assim, as fotos são, nossa, é horrível, assim, se você olhar aquilo, é só, não tem nada, é só areia e um buraco cheio d'água, assim, porque eles exploraram pedreiras, né, e ficou daquele estado, assim. E aí ele começa a trabalhar, né, nesse ambiente com os conceitos que ele tinha de recuperação, né, de áreas degradadas, de paisagismo. Ele vai plantando as plantas certas, né, vai atraindo, né, também a vida por meio das plantas que ele vai plantando, enfim, ele vai melhorando aquele ambiente, né? Porque isso é uma coisa que ele sempre falava, que é possível. A relação dos humanos com a natureza, ela não tem que ser só de destruição, né? Ela pode ser, né, os humanos podem ser aliados da natureza, eles podem ajudar a natureza a se recuperar, a se melhorar também, né? Então, isso ele tinha muito. Então, eu vejo assim, o Rincão Gaia como uma materialização da ética que ele defendia na vida dele, né? Não era uma ética só baseada em conceitos, em leituras, e era, né? Porque ele lia muito, tinha muitos autores que ele se inspirava, mas não era algo teórico somente, era algo que realmente, né, ele levava para a prática, né, e para a materialidade, que aí tanto o Rincão Gaia quanto o Parque da Guarita, né, só lembrando o Parque da Guarita, ali em Torres, aquela praia que eu acho lindíssima, né, acho que todo mundo ama ali Torres, né, ele que fez todo o paisagismo ali nos anos 70, né, eu tenho fotos deles fazendo lá, mexendo plantando tudo, enfim, recuperando, né, e aí os conceitos realmente de materialização da ética ecológica é possível ver isso, né, nesses locais que ele trabalhou. E... Vou te deixar tomar uma aguinha. Então, olha só. Oh, meu Deus. Pode desligar. Tranquilo. Coisas da pandemia. Então, isso que tu mencionou, né, de como era o Rincão Gaia, é uma coisa que acontece muito em áreas degradadas, né? Tu, com um pouquinho só de esforço de plantio, né, a sucessão acontece, né? A natureza vem. Só que isso não é um salvo-conduto para desmatar, que não dá nada porque no momento que a gente tem a perda de uma área, de um relicto, né, de uma área original, a gente perde biodiversidade, né? E essa sucessão secundária, que é a que vem depois, ela é sempre mais pobre, né? E ela leva muito tempo para atingir realmente o nível de biodiversidade, né, e de serviços ecossistêmicos da área anterior, por exemplo.
E uma das coisas assim que eu aprendi, né, na faculdade e até com a reforma agrária, tá? Que assim, áreas verdes e parques da cidade, por exemplo, né? Que uma área pequena, né? Pequena assim, num núcleo urbano, tá? Ela dá para reformar ela, que isso, né, plantar e tal, vai ter grandes alterações no microclima, na saúde e na educação, sabe? Até para mostrar, né, que não é difícil, né, a gente investir em áreas verdes, né, nos centros urbanos e tal, porque rapidamente a gente tem ganhos gigantescos. E a mãe, a Niara, tá falando aqui que o Lutz foi a nossa inspiração, né, primeira no movimento ecológico que determinou a criação da AMA, que hoje é uma ONG bem importante, né, que tá aí no front de combate à mega mineração, por exemplo, né. Imagina o Lutz vendo mega mineração se instalando. Imagina. Não, ele estaria contra, com certeza. Certeza. Com certeza, com certeza. Porque, e isso que tu falou, né, da ética do Lutz, para mim também é olha, é a principal mensagem dele, porque se tu tem ética, né, se o teu discurso condiz com a tua prática, sabe? Só vai, porque se tu tiver uma prática exploratória, degradadora, né, de outras formas de vida, não adianta tu ter uma fala dizendo o contrário, né, se a tua prática se mostra diferente. E o Lutz, ele tinha isso, né, como o primeiro passo para qualquer coisa. Isso que eu tô fazendo, a primeira coisa condiz com o que eu acredito, e a gente, nesse sistema capitalista, né, que a gente vive, eu falo a gente, mas, sinceramente, eu não me incluo nisso, porque eu também parto do princípio da ética, sabe? Será que é isso que eu tô fazendo realmente, ou eu tô fazendo por um pragmatismo, sabe? Eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar naquilo, né? Mas a gente pode até ficar por um tempo, mas tem que buscar formas, né? Ninguém vai dizer assim, larga tudo e passar fome para não aceitar qualquer trabalho. Não é isso, sabe? Mas a gente tem que procurar, né? Procurar um trabalho, né? Não é só um trabalho, né? Mas um ofício, né? Que seja condizente com o que tu acredita, sabe? Com princípios, né, que tu tem de casa, do teu pai, da tua mãe, da tua família, dos teus amigos. E isso é um grande legado do Lutz, né? Ter ética na prática. Sim. Assim, sobre essa questão da ética, né, isso daí é um campo ética ambiental mesmo, mais na filosofia, mas eu estou trabalhando isso também na história, né, a minha tese, a pergunta que eu fiz, né, o problemática, como a gente fala, né, nas ciências humanas, assim, a principal pergunta foi justamente, né, como que o Lutz desenvolveu essa ética, né, qual é o embasamento dele, essa ética, porque ele vivia falando em ética, entende? E só que uma coisa que tem que ficar bem clara pra gente, que às vezes a gente fala assim como se a gente, né, fulano não tem ética, ou não, essa ética assim. Gente, sempre tem uma ética, sempre. Quando a gente está falando de meio ambiente, sempre tem uma ética, porque ética é a forma como nós humanos nos relacionamos com o mundo, né? E no caso, ética ambiental, como a gente se relaciona com o ambiente, né? Então, pode ser de um ponto de vista antropocêntrico, né, ou biocêntrico. Aí é que tá, né? Então, assim, antropocêntrico quando a gente sempre pensa, né, na natureza como para o nosso bel prazer, para atender às nossas necessidades de seres humanos, né? Quem vai explorar, por exemplo, lá, eu estou pensando na mineração, né? Carajás, que é a maior mina de ferro do mundo, né, que é a Vale que explora, enfim. Isso aí é uma ética totalmente antropocêntrica, né, pensar em explorar aquela região que está no meio da floresta, que é um buraco gigantesco, se você olhar Carajás, né, enfim, a própria mineração aqui também, né, então quem está pensando nisso, está pensando em, né, usar a natureza como recurso,
sei se vocês notaram que eu estou sempre falando elementos naturais. Isso é uma postura ética minha, pessoal, né, de não usar recursos naturais, que a maioria das pessoas, né, dos autores, nem se dão conta, né, porque eu sou muito chata com as palavras. Meus alunos sabem disso. Eu estou sempre falando, né, o vocabulário, né, que a gente tem que se descolonizar, que a gente tem que se desapegar de palavras, né, opressivas em diversas coisas, né. Então, assim, prestar atenção nas coisas que a gente fala, né. Quando a gente fala recursos naturais, a gente está tratando a natureza como um objeto, né, que a gente consome, que é algo que vai nos dar lucro, né. Então, uma visão materialista capitalista, né, com a natureza. Elementos naturais, não, a gente está falando, né, desses elementos naturais mesmo, da natureza, não colocando uma conotação, né. Então, assim, em tudo tem ética, né. Então, a ética antropocêntrica é essa que vai pensar primeiro, né, no humano, né, no que a natureza serve para o humano. E se a gente pensar numa ética biocêntrica, a gente vai estar considerando, né, que todos os seres merecem viver. Né, e lembrando do Albert Schweitzer, por exemplo, a ética da reverência pela vida, que é uma coisa que o Lutz citava o tempo todo. Né? O Aldo Leopold, a ética da terra, a própria Rachel Carson, famosa, né, que escreveu o livro, né, famoso La Primavera Silenciosa, que é um livro mais importante aí contra os agrotóxicos, né, em 62, mais de 50 anos, eu tenho um artigo sobre ela, eu sou fã da Rachel Carson. Eu tenho ele aqui, eu vou pegar, para mostrar para as pessoas. Sim, esse é um livro maravilhoso, gente. E outro é o do Aldo Leopold também, né? Nossa, são livros assim que eles escrevem com um sentimento, sabe? Tão bem escritos e tão gostoso de ler, assim, quase um romance você está lendo, assim. São maravilhosos, né? E o Primavera Silenciosa é especial porque também foi importante para o Lutz, né? Para ele se conscientizar ainda mais contra os agrotóxicos. Exatamente. Maravilhosa Rachel Carson, né? Também tem uma trajetória de vida aí super interessante de estudar, a biografia dela também. Então, assim, esses nomes que eu estou falando são importantes porque eles foram referências para o Lutz, né? Pensar essa questão ética, né? De um ponto de vista biocêntrico até ecocêntrico, né? Vendo a ecosfera toda, não só o humano, não é só... A natureza não tem que servir a humanidade, né? Ela tem direitos, ela tem funções que ela tem, né? Ela existe por si, né? Ela tem um valor intrínseco, ela não tem valor só porque ela é boa para nós, né? Isso é o sistema capitalista, né, que está destruindo a natureza, né, que destruindo aceleradamente, cada vez mais aceleradamente, não destruindo só a natureza, destruindo humanos, as nossas vidas também, né? Então, o sistema capitalista, eu diria que é um grande mal que a gente tem, né? Em diversos sentidos, né? Se a natureza não sobreviver, a gente não sobrevive, né? Isso é uma frase, inclusive, do próprio Lutzenberg. Não sabia. Então, é bem complexa a questão. E todo o pensamento do Lutz, ele é importante para nós ainda, né? Então, ele estava lá escrevendo, falando nos anos 70, 80, né? Não é que ele estivesse vendo o futuro que vai acontecer em 2020, né? É que, infelizmente, a humanidade não conseguiu, né, superar essas contradições aí entre capital e natureza, né? Porque o grande dilema da humanidade é esse, gente, como conciliar desenvolvimento, crescimento, né, com a preservação da natureza. E ainda não existe uma resposta para isso. Né, porque o Lutz mesmo falava sempre, o problema todo está na economia também. Né, ele se alia muito à linha da economia ecológica. Herman Daly é um economista bem famoso, que ele, inclusive, era amigo pessoal e tem correspondência dos principais nomes da economia ecológica, falava isso também, e o Lutz, né, de que o problema todo é o sistema pensar sempre no crescimento, né? Vocês veem quando, né, agora até, claro, está numa crise por causa da pandemia, Bolsonaro, etc., né? Mas, assim, a questão econômica, você está sempre esperando que um país tenha crescimento, né? O PIB, né? O PIB, se não crescer o PIBinho, não sei o quê, né? Mas, assim, essa busca pelo crescimento é um problema no sentido, claro, que tem a desigualdade inerente ao capitalismo, né, que é o grande problema fulcral, né, no nosso país,
Mas a busca pelo crescimento, né, é muito problemática do ponto de vista ambiental, porque a natureza ela é finita, né? Os elementos naturais eles são finitos. Como é que você vai a natureza vai suportar, né, um crescimento econômico infinito, que é o que os políticos, as autoridades, aliás, né, os empresários, as grandes corporações querem. Né? Quem manda no mundo não são as corporações, né, gente? Exatamente. Olha, é incrível. Como eu, pelo menos, sempre aprendo, né? Porque eu estou disposta. Olha só, a gente precisa se descolonizar, né? E a gente precisa se desacademizar, né? Porque na academia a gente aprende a palavra recursos. E a partir de agora eu não vou mais usar essa palavra. Eu, bióloga, né? Ambientalista, há mais de 30 anos, estou aqui, né? Aprendendo com a professora Helenita, me ensinando. Achei que eu já, né? Que eu tava com achava que eu estava usando as palavras certas, né? Estou aprendendo aqui que eu não vou mais usar recursos. E é por isso que é tão importante, né, a gente não ter um pensamento cartesiano, né, e agregar, né, outras ciências à nossa. Não é uma ciência separada da outra, não. Assim como o ambiente, né, a natureza não é separada da gente, nós somos parte dela. Né? E assim como o conhecimento. Né? A palavra tem poder, a palavra direciona. Né? A palavra ela é importante porque ela é a materialização do concreto, né? Sim. E se o concreto muda, a palavra também tem que mudar, né? Se a situação concreta atual que a gente vive, ela fica diferente, né? Tanto que, por exemplo, vamos lá para um exemplo bem nada a ver. Legislação. A legislação permitia que o homem matasse a mulher pela honra. Isso era uma realidade concreta antiga, absurda, né? Sempre foi, não é questão de juízo moral, de certo ou errado, né? E é errado, mas um dia a sociedade era feita assim, né? Tanto que estava, não significa que as vezes estão certas, mas né, hoje em dia a gente não tem mais isso, então mudou isso. A honra não é um bem maior do que a vida de um ser humano, por exemplo, né? Sim. Nossa, eu achei assim, eu, né, na docência eu trabalho muito isso, né, com meus alunos e alunas, né, inclusive essa coisa do gênero, por exemplo, né, que a gente está sempre o homem, né, para se referir à humanidade. Então eles já sabem, né, não pode, nas minhas aulas é proibido. Né, homens e mulheres, né, então porque né, essa coisa de o homem, não, fala humanidade, fala ser humano, fala pessoa, tem um de alternativas. Exatamente, fala pessoa, o ser humano, a espécie humana. Sim, mas não é homem, mas não é homem. Pois é a espécie humana. Então, aí apagamento torna as mulheres invisíveis, entende? E essa é uma questão da historiografia super importante, que eu trabalho muito, né, com questão de gênero nas minhas aulas também, questão étnico-racial. Tem várias palavras, por exemplo, fulano denegriu, tipo, vem, né, de negro essa palavra, é uma palavra racista, sabe? Então, assim, tem várias palavras que enfatizam o colonialismo, enfatizam o machismo, né, homofobia, né, quantas piadas, né, sobre português, sobre pessoas negras, humilham as pessoas, e aí hoje em dia as pessoas, esse politicamente correto, né, a gente nem pode mais falar aquelas piadinhas, né, de negro, de loira, de tal, mas, gente, a sociedade evolui, né, então, assim, evoluir faz parte disso, a nossa linguagem, o nosso vocabulário tem que evoluir junto, né, com a sociedade. Eu acho bem importante isso, né? E eu sempre falo, né? Aproveitar que já que eu estou tendo aqui. Eu sempre falo, no primeiro dia das minhas aulas, eu sempre falo, essa é uma aula antirracista, antimachista, anti-homofóbica, tá? Então, assim, tem que descolonizar, né? Tudo. Então, assim, o nosso pensamento, e acho legal isso que tu disse, que você aprendeu alguma coisa, né? Tipo assim, que bom, acho que a gente sempre tem que pensar assim, o que eu vou aprender hoje de novo, né? Está sempre com a mente aberta, com o espírito disposto, né? Hoje eu vou aprender algo novo. Eu adoro aprender, eu acho sempre que, né? Estou aprendendo também o tempo todo. Eu nunca vou saber tudo e nem quero, sabe? Eu acho que a pior coisa do academicismo
é arrogância, é achar que sabe tudo, porque tem um título de doutorado, né, e tal. Hoje em dia tem essa coisa de pós-doutorado, que nem é título, mas as pessoas dizem, eu sou pós-doutor em tal coisa. Aprendi outra coisa. Eu achei que fosse título. Não. Ah, não. Assim tu vai me deixar no chinelo. Pô, pós-doc não é título? Pô, Não é. Não. Demais, daqui a pouco. Não é. É porque é um estágio que a pessoa faz, entende? Tudo que, com um estágio que tu faça depois do teu doutorado, pode ser considerado pós-doutorado, mas não é título, não é. Pois é, e tá cheio aí de gente dizendo eu sou pós-doutor na França, pelo amor de Deus. Nossa senhora, tu tá me municiando muito, viu? Tá me dando... Mas olha só, posso falar só uma coisa? Claro, querida, lógico. Tu que tem aula daqui a pouco. Só rapidinho mostrar esse... Bota, peraí, vou deixar a tela inteira. É que eu quiser tirar só um pouquinho. Isso, agora sim. Eu sou revolucionária. Peraí, eu não consigo ler, eu sou meio cega. Movimentos sociais e lê para nós, e autor e tudo. Isso, não, é que assim, tem tudo a ver com a minha filosofia, tá? De tudo isso que eu estou falando. Esse livro, ele chegou hoje, muita coincidência, por isso que eu queria mostrar que eu e a minha amiga, né, a Rosielke De Biasi, que é professora, ela está dando aula agora na Federal do Sergipe, mas ela é de Santa Catarina, de Floripa. A gente organizou uma coletânea, tá, de 13 artigos que se chama Movimentos Sociais e Resistência no Sul do Brasil. Então, como o título diz, o que a gente está tratando é movimentos sociais. Né? E faz 2 anos, desde abril de 2018, a gente está organizando esse livro. Então, assim, meu Deus, quando chegou hoje, eu fiquei tão feliz, porque é o resultado, né, de tanto trabalho, enfim. E então ele pega assim a região sul como mapa, não sei se dá para ver. Eu estou digitando aqui, Helenita, livro Movimentos Sociais do Sul do Brasil. Quem são tu e quem mais? Eu e Rose De Biasi com S. Tá. Então assim ele está saindo agora, né? Quem quiser pode adquirir tudo. Rose De Biasi com S, tá? Mas só para falar editora? Editora Apris. Só para falar Apris com 2 P's. A-P-P-R-I-S, tá? Que eu acho que tem muito a ver, né, com a perspectiva também, aí que estou trabalhando nas tuas lives, né? Porque tem vou dizer só os movimentos que tem aqui, tá? Que é o movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento ambientalista, que aí é o meu artigo, né? E com outro amigo, o Fabiano. Vê se tá certo. Vê se tá certo aí. É com isso, ó. De Biasi é um nome só, também, é inteiro. De Biasi, com I. Tá, eu vou arrumar. Tá. E movimento de agroecologia, outro capítulo. Movimento indígena, movimento do MST, movimento da luta pela terra, né? O outro é movimento da alimentação e patrimônio alimentar, movimento quilombola, movimento operário, sindical, e o movimento estudantil na luta durante a ditadura militar, e o último é sobre as diretas já. Então, assim, tá difícil achar um movimento que não esteja no livro aqui, tá? Porque todo mundo diz que a região sul é uma região muito conservadora, né, que só tem ideias conservadoras e não tem luta, não tem resistência. Né? Então, o nosso argumento aqui que tem sim, a gente quer mostrar com o livro que tem muita luta e muita resistência, tá? Na região sul do Brasil. E, no caso, né, eu especificamente pesquiso o movimento ambientalista, né, enfim, mas a ideia aqui é fazer um apanhado, enfim, das lutas e resistências aqui na região sul. Então, eu queria aproveitar porque chegou hoje, eu estou muito feliz com o livro. Está muda.
Perdão, perfeito. Já vou adquirir esse teu livro aí. Tá na Feira do Livro, tá tudo em promoção, né? 30%, 20%. Não, esse aí, como saiu agora, comigo ele é mais barato. Tu pode comprar na Amazon e tal, mas comigo direto é mais barato. Vai ser contigo. Deixa eu só ler aqui para encerrar e tu poder te preparar para a aula. Isso. Né? O que chegou, tá? Uma loucura hoje, manifesto aqui. Da Jéssica, é uma loucura ler hoje o Manifesto Ecológico Brasileiro. Sim. Do futuro, escrito pelo Lutz. Depois de 50 anos, ele continua absolutamente atual, bem como a maioria dos livros dele. Exatamente. E aqui a mãe, acabo de ver uma foto dos 14 escritores contando a história de vida da Caixa Econômica. Tá. Sim. É esses aí, querida. Só dizer também que ano que vem vai sair um livro meu com meus bolsistas dessa pesquisa que eu falei, né, dos 3 anos aí do CNPq, tá? A tese eu vou, ano que vem, me comprometi para mim mesma que eu vou revisar para publicar também em livro, né? Mas, assim, né, porque eu publiquei muitos artigos acadêmicos, muitas coisas assim que eu fui, né, deixei para o fim o livro. Então, agora sim que eu vou sentar para revisar, porque ela ficou muito grande, a vida do Lutz tem muita coisa, e aí agora eu tenho que dar uma enxugada, eu tenho que melhorar isso, né? Mas, assim, a pesquisa, essa que eu disse que eu aprofundei, essas conexões internacionais dele, o período também que ele foi ministro, né, a luta dele pela Amazônia, esqueci de falar, não deu tempo, não é que eu esqueci, mas, enfim, além da luta contra os agrotóxicos... Te falei que era pouco tempo, né? Não, é muita coisa. Que as duas lutas principais, né? A principal contra os agrotóxicos, né? Então, como eu falei, ele trabalhou na BASF, ele teve dentro né, da coisa, vendo como é que funciona, né, a indústria agroquímica, se rebelou, enfim, se sentiu muito mal e tal, viu todos os problemas dos agrotóxicos, se conscientizou disso no final dos anos 60 e vai se tornar ambientalista a partir de 71, né? Então, assim, se torna um dos principais, né, digamos que críticos, né? E com toda a argumentação, porque ele conhecia de dentro como é que era esse sistema. Então, ele passa a ser um dos maiores críticos da indústria agroquímica e da chamada Revolução Verde, todo esse pacote tecnológico da agricultura chamada convencional, né, que depende dos agrotóxicos, de adubos, maquinário, da irrigação, é todo o pacote todo, né, que é apresentado para os agricultores como melhor, que traz mais produtividade, que é a maior balela, e hoje a gente tem os transgênicos também, né, enfim, que acabam nos envenenando. E a segunda luta, tão importante quanto, mas assim, eu digo que a central é contra os agrotóxicos, também porque ele era engenheiro agrônomo, então a agricultura é algo que ele conhece muito, 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 né? E a luta pela Amazônia nos anos 80 vai ser fundamental, e isso vai estar mais aprofundado nesse livro também, que vai sair ano que vem. Depois eu falo contigo daí, quando sair o livro também. Live já bota aí ano que vem live para falar do teu. Legal. Só para dizer, então, que tem mais coisas que vai sair aí sobre o Lutz. Não dá para lançar tudo de uma vez só, né? Porque as ideias ficam muito... Né? É muita coisa. E convido, né, todo mundo a se inscrever no canal, né, do Lutz Global, gente. Dá muito trabalho fazer isso. Então, a gente quer que essa mensagem chegue, né, no máximo de pessoas possível, né? Então, se vocês gostarem, mandem para os seus amigos, para os familiares, compartilhem nos grupos, né? Então, assim, ajudem a divulgar, né? Porque é uma mensagem e é um trabalho totalmente voluntário, ninguém está ganhando dinheiro com isso, né? Enfim, dá trabalho, a gente faz por amor, né, à ecologia. Importantíssimo, né? Não, isso daí não, se fosse, não seria errado, porque trabalhar, deixar de estar trabalhando para ter aquela informação, né? Então, ou seja, neste mundo a gente infelizmente não tem comida de graça, nem água de graça. Pois é trabalho, né? Mas é mais incrível, ó. A Jéssica. Escrevi, tô compartilhando. Com certeza, eu vou compartilhar os vídeos na minha linha de tempo, no perfil, vou compartilhar tudo porque, enfim, eu acredito em todo esse trabalho, né? Sim. E assim, só a última coisa é que, como eu disse, aquela série que a gente está montando, né, que é As Árvores de Porto Alegre, uma história de amor e ódio, o primeiro episódio vai ser sobre o Guapuruvu,
Ai, meu coração, meu Deus do céu. E, claro que não é uma produção, a gente vai fazer tudo, né? Vou mostrando fotos, vou falando, vou contando, vou trazer vídeo com Paulo Braque, né, e tal. E depois, esse é o ponto de partida, porque, tipo assim, a partir daí que a gente vai recuperar episódios do passado, né, de Porto Alegre, tanto de amor e de ódio, né? Porque a ideia é trazer essas diversas percepções humanas em relação às árvores, né? Porque a gente sabe que tem gente que defende de paixão e tem outros que querem mais aqui, né? Cortar tudo. Eu também tô ansiosa. Eu tô pensando assim, tá, mas não tem como adiantar, não, esse vídeo tinha que estar agora já, tia, pra gente compartilhar essa série. É que dá trabalho, né? Eu nem sei, na verdade. Não, se eu conseguir terminar essa semana, eu já na semana que vem, vamos torcer. Vai, já tô pensando, sonhando com essa série. A abertura já tá pronta e ficou muito linda, muito legal. Pode dar um spoilerzinho, lança ali uma pré-estreia. Sabe qual é? Tá. Querida, maravilhosa a nossa conversa e assim, essa ideia do Lutz, né, a visão, né, da nossa relação com o crescimento, né, que não tem como ser linear e infinito, né. Eu trago assim uma reflexão sobre os elementos naturais, não mais recursos naturais, né. Que a relação dos elementos naturais é que eles não têm como suportar a nossa capacidade infinita de desejar. Não tem como. A nossa capacidade de desejar é infinita. Só que não, a gente vive num mundo finito. Sim. E eu tô lembrando agora do Hans Jonas, que também foi um autor importante para o Lutzenberger, que ele fala da ética da responsabilidade, né? Que a tecnologia, a ciência, ela trouxe uma poder de destruição, né, para a humanidade muito grande. Então, se a gente não tiver responsabilidade para usar a ciência e a tecnologia, a gente vai destruir o planeta, né? Então... Com certeza. Aí eu já me lembrei do Pequeno Príncipe, né, dizendo que a gente é responsável por tudo que cativa. Então a gente é responsável, né? Sim. Porque de certa forma a gente cativa, domestica, né? Tudo. Sim. Tudo. Não, cativa, né? Mas também de afeto, né? Sim. Tá, querida, então. Quer falar alguma última coisa aí, enfim, sobre o canal, trabalho? Sim. Eu te libero. Agradeço muito, Rosana, muito legal, assim, o teu convite, né, legal poder falar dessas coisas que nem sempre tem um espaço para falar, né, e eu brinco, né, você coloca alguém dançando lá, todo mundo vai ver e curtir, mas bota uma coisa séria, te falando de meio ambiente, tipo, né, e mesmo que, né, seja algo super relevante, por isso que, né, eu tô aproveitando todas as oportunidades para divulgar o canal, né, para que também as pessoas se interessem, conheçam e assistam, né, porque é uma coisa séria e importante, né, então, assim, acho que tem que mesclar também, né, entretenimento, mas também com coisas sérias, né, então, agradeço a oportunidade de poder falar das pesquisas aí e do Lutz em geral, né, do Lutz global, porque ele pensa tudo de forma holística, né? Humanos e natureza interligados nessas múltiplas conexões aí. Perfeito. Sim, a gente vai compartilhar com certeza, porque é um assunto sério, mas tem formas da gente encarar, né? Então, assim, o Lutz Global, ele não é um canal que vai ficar estacionado no que aconteceu. Muito pelo contrário, né? Tá aí uma série que vai refletir e aplicar os conhecimentos que já estão aí. Tanto que a gente aplica conhecimentos de Newton, sei lá, de Aristóteles. Então, né, tá aí o conhecimento dele, ele é atual, né? Sim, a gente consegue aplicar tudo que ele falou hoje e no futuro. Obrigada, querida. Uma boa noite. Obrigada a todo mundo aqui. Jéssica, a mãe e a tua aluna também aqui, que eu me esqueci, me perdi aqui. Gente que falou. Obrigada, boa noite, querida. Boa aula aí. Eu que agradeço. Um abração aí. Esse espaço está sempre aberto, está sempre aberto para pessoas que realmente pensam no bem comum. Vai estar sempre aberto, sempre. A divulgação.
Beijos aí. Beijo, querida. Boa aula. Tchau, tchau. Tchau.